Olá, mais um novo vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar de um assunto que com certeza muitos colecionadores, muitas pessoas que acompanham o canal, eu diria a maioria, vão se identificar e até gostaria de pedir já que comentem aqui, também contem a história de vocês. Que é o seguinte, como eu comecei a gostar de música e como iniciei a minha coleção. Então, eu acredito que a história que eu vou contar é muito parecida com a maioria das pessoas que começaram a ouvir música enquanto criança e na adolescência provavelmente começaram a pegar gosto por colecionar, né? Na época, discos de vinil, fitas cassete principalmente, né? Que eram o formato que existia até então. Posteriormente veio também o CD, né? Mas enfim, então eu vou começar contando a minha história, né? Como que eu comecei gostar de música. Eu nasci numa casa onde meu pai, principalmente, gostava muito de música. Então ele ouvia a Rádio Capital de São Paulo, um programa sertanejo do radialista Zé Béttio. Era um radialista assim que tocava músicas de duplas sertanejas, como Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário Zé Rico, enfim, aquelas duplas sertanejas autênticas mesmo. Então as minhas primeiras memórias assim de criança mesmo tem a ver com o gosto musical do meu pai lá, isso com 4, 5 anos de idade. E ao mesmo tempo, minha mãe, embora não fosse uma grande fã de música, de forma geral, ela ouvia também uma rádio aqui de Curitiba, né? No caso a rádio AM, uma rádio AM que era, né, na época, a rádio Atalaia de Curitiba. Essa rádio tocava tanto música nacional quanto música internacional. Então a programação era Roberto Carlos, tinha também artistas internacionais, Elvis Presley, ABBA, Neil Diamond. Era assim uma mescla entre música nacional e música internacional. Então também as minhas primeiras lembranças musicais, assim, as primeiras coisas que eu ouvi na minha vida ali foram Roberto Carlos, como eu falei, né? ABBA, esses artistas assim. Posteriormente, quando eu já estava com meus 12 para 13 anos, até então eu não tinha, a gente não tinha nem aparelho de som em casa, simplesmente só tinha um rádio AM, um rádio daqueles antigos, né? Aí foi quando a gente comprou o primeiro aparelho 3 em 1, né? Que tinha o toca-disco, né? O toca-fita. E nessa época, mais ou menos aí por volta de 1987, mais ou menos, eu ganhei meu primeiro disco, né? De vinil, de presente do meu pai, presente de Natal. E a partir dali eu comecei a pegar gosto, né? Só que o disco era, né? E continua sendo até hoje, um item muito caro, né? Um objeto muito caro. Então naquela ocasião, para mim ficava bem complicado tá comprando disco, até porque eu era, né? E a minha origem é de uma família bastante humilde, né? Na época apenas meu pai trabalhava, então se tornava difícil de conseguir itens assim, né, como discos, fitas cassete, que, como eu já mencionei, eram preço bastante elevado, e quem coleciona há muitos anos sabe o que eu estou falando. E daí o que aconteceu? Foram passando os anos, né, ali 87, 88, eu fui me tornando uma adolescente, e o que, que eu fazia? Eu ia para a escola, e com o dinheiro que a minha mãe dava para o lanche, né, na verdade eu não lanchava, né? Eu preferia ficar com aquela fome, né? Até chegar a hora do almoço, e eu guardava aquele dinheiro para no final do ano eu conseguir comprar um disco a mais. Porque era isso que eu conseguia, né? Durante um mês eu conseguia economizar o suficiente para comprar um disco a mais. E assim foi durante muito tempo até eu conseguir ir juntando, né? Um pouquinho, tendo ali 10, 15, 20 discos, né? Engraçado que nessa época mesmo, né? Aí tenho até hoje, né? Um tio que eu ia na casa dele, ele tinha assim cerca de uns 200, 300 discos de vinil.
E ao mesmo tempo eu conheci também um amigo, aqui um tio de um amigo meu, aqui na cidade onde eu moro, que ele já devia ter mais assim uns 500, 600 discos. Então quando eu ia na casa deles assim, eu olhava aquela coleção deles assim e me passava na minha cabeça que eu jamais ia ter condição de ter aquela quantidade de discos. Mas eu coloquei no meu pensamento que eu ia conseguir. Eu ia conseguir comprar tudo que eu gostaria de ter. E assim foi acontecendo naturalmente. E principalmente quando surgiu aquela mudança de discos de vinil para CD, muita gente meio que desprezou os discos, né? Os discos ficaram meio que assim jogados às traças. E foi nessa época que eu consegui muito disco. Eu comprei muito disco nos sebos, os discos se tornaram assim fáceis de encontrar e com muita variedade. Então era possível você encontrar discos de bandas como AC/DC, Iron Maiden, Kiss, Led Zeppelin. Isso eu estou falando mais ou menos 94, 95, tudo por em torno de R$1, R$2, R$3. Inacreditavelmente era isso. E o CD era mais caro. Então, depois, com o passar dos anos, é claro, daí eu fui conseguindo ter aí um nível de renda maior, né? Então daí eu consegui chegar ao nível que eu tenho hoje, de ter aí uma coleção de milhares de itens, né, entre CDs e LPs. E eu posso dizer que não apenas nesse sentido, agora já mudando um pouco de assunto para finalizar o vídeo, eu posso me considerar uma pessoa realizada em todos os sentidos. Porque não apenas eu consegui comprar todos os discos, todos os CDs que eu gostaria de ter, mas eu realizei a maior parte dos meus sonhos. A maioria do que eu gostaria de ter feito na minha vida, eu consegui. Então, diante disso, eu só tenho que agradecer. E eu agradeço e quero deixar esse vídeo eternizado aqui, porque esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Eu não pretendo apagar esse vídeo, eu pretendo deixar ele aqui. Então, quando alguém assistir esse vídeo daqui 1, 2, 10, 15, 20 anos, 30 anos, quando eu não estiver mais aqui, vai lembrar que eu fui e sou uma pessoa realizada, em todos os sentidos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que Ele me proporcionou. Porque seria ingrato se eu dissesse o contrário. Então, em tudo, eu fui uma pessoa abençoada na vida. Então era isso. Só queria deixar esse depoimento para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.